Vida de Jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves, esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo com quem faz jornalismo. Hoje eu estou aqui na redação do Jornal Extra, no centro do Rio, do Jornal Extra, da revista Época, redação integrada. E o Extra é um jornal que cobre muito fortemente segurança pública, crime organizado, relações de direitos humanos, operações policiais. É um tema fundamental, não só aqui no Rio de Janeiro, mas no país inteiro, principalmente agora com o novo governo, né, que teve essa questão da segurança como uma bandeira de campanha e tem uma linha de ação radical baseada muito em encarceramento e morte, inclusive, de bandidos, com o famoso lema bandido bom é bandido morto. Isso vale tanto para o presidente Jair Bolsonaro como para o governador do Rio, Wilson Witzel. E nesse início de 2019 a gente já vê alguns reflexos dessa política. E aí, claro que o jornalismo investigativo é fundamental, tem um papel muito relevante nesse processo. Por isso, o convidado desse episódio é o Rafael Soares, repórter do Jornal Extra e da revista Época, repórter com R maiúsculo. Rafael, obrigado por me receber aqui na redação, seja muito bem-vindo ao Vida de Jornalista. Opa, eu que agradeço. Montar uma pauta para conversar contigo é uma tarefa muito difícil, cara, porque por mim esse episódio podia durar 5 horas, com a quantidade de reportagens relevantes que você já fez. A gente pode ir lá atrás, desde o caso Amarildo, lá em 2013, até casos mais recentes, como o da tortura no Exército. Então, eu mesmo vou ter que fazer um exercício de síntese comigo mesmo, porque se você deixar, eu vou ficar aqui o dia inteiro, aqui na redação do Extra, pra gente conversar sobre as matérias. E eu sei que o seu lugar é na rua, o seu lugar não é aqui dentro da redação. Então, eu não vou perder mais tempo e queria começar já com um caso bem recente, que está em andamento, inclusive, que é esse caso do Morro do Falé. É uma operação da Polícia Militar em alguns morros ali em Santa Teresa, né, no Catumbi, operação que terminou com 15 mortos, sendo 9, por exemplo, dentro de uma casa que ficou completamente destruída, né, por tiros. São imagens muito impressionantes, as fotos são muito impressionantes. Outros 2 mortos, 2 irmãos que segundo vizinhos, não houve nenhum confronto, que foram torturados, inclusive, durante um bom tempo e depois executados. O governador do Rio imediatamente legitimou essa ação e disse que foi bem sucedida. O que aconteceu no Morro do Falé Fogueteiro foi uma ação legítima da Polícia Militar. Nossa Polícia Militar agiu para defender o cidadão de bem. Vamos continuar agindo com rigor. Nossos policiais têm confiança no trabalho profissional que eles estão realizando. Parabéns, comandante Figueiredo. Tudo isso antes de qualquer início de investigação sobre o que aconteceu. E você esteve no Falé, você ouviu moradores, queria que você contasse um pouco sobre essa apuração que é bem recente, que ainda está muito viva com você. Falar da apuração sobre essa operação, eu acho importante porque tem uma questão que ela remete ao papel do jornalismo nesses casos. Assim, você teve uma operação enorme, né, dos batalhões em tese mais qualificados da Polícia Militar. A polícia divulga isso, né? A versão oficial divulgada é de que a operação foi um sucesso, a operação apreendeu muitas armas, prendeu muita gente e matou suspeitos que atiraram nos policiais. Essa é a versão da polícia. O nosso papel, o papel do repórter, é justamente tentar entender se isso é verdade ou não. Se a gente tivesse aqui para replicar a versão oficial, não precisaria nem ir lá. Mas só que o meu papel como repórter e cobrindo justamente esse tema, você tem uma operação, inicialmente, né, com 13 mortos declarados pela Polícia Militar. A operação com mais mortos desde 2007 tem que entender o que aconteceu e por que tiveram tantos mortos. E é nada mais legítimo do que ir até lá e perguntar para as pessoas. Muita gente questiona justamente isso. Ah, não, mas poxa, tem que ouvir. Lógico. A gente, inclusive o papel do jornalismo é dar voz justamente a essas pessoas. E o que elas dizem é a versão unânime dos moradores. Estive lá, fiquei lá um dia inteiro, conversei com as famílias das 13 vítimas, se eu não me engano, 5 ou 6 vítimas, é de que todos eram traficantes envolvidos com o tráfico, só que se renderam e foram executados. Então você tem dois lados, 2 versões, e a partir daí o meu objetivo agora na apuração é tentar entender, né, para qual lado vai pender isso, e acompanhar as investigações e cobrar para que de fato isso seja investigado. Porque, pelo visto, né, pelas declarações do governador,
o caso dificilmente vai ser investigado com imparcialidade, já que ele já assumiu que o lado da PM, o lado oficial, é o lado correto antes mesmo da investigação da Polícia Civil terminar, né? Então, assim, até agora o que a gente tem, né, até hoje, no dia que a gente está gravando, foi o dia que eu publiquei a reportagem sobre os laudos da perícia, os laudos não mostram tiros a curta distância, né, encostados, nem sinais de facadas e tal. Mas o que mostram é que você teve 40 tiros nesses jovens, né, todos entre 15 e 22 anos, não teve nenhum policial morto. Você teve um dos jovens com 7 tiros de fuzil, sendo 3 deles a curta distância, que tem a orla de tatuagem, né, resquício de pólvora na entrada do projétil no corpo. Uhum. E esse cara com 7 tiros de fuzil, uma arma com um poder letal enorme, foi levado para o hospital. A cena do crime desfeita. Obviamente, isso desperta uma suspeita de que a ação não foi uma ação legítima. Então, é por isso que a gente segue, eu pelo menos vou seguir cobrando mais explicações sobre o caso. Agora, como é que é a tua abordagem quando você chega lá e você vai conversar com as famílias desses jovens? E aí vale para essa reportagem ou para qualquer outra, e vale também para o caso, enfim, sendo um traficante ou sendo alguém que estava ali por acaso, não importa, de qualquer jeito tem uma mãe ali que está sofrendo, ou tem uma tia, uma avó, ou alguém que, enfim, que você mexe com a vida ali daquelas famílias. E não é fácil você abordar a pessoa para conversar, para buscar informações. Como é que foi nesse caso específico quando você chegou lá? Essa é uma parte central do meu trabalho, assim, óbvio, tem contato com as fontes, a parte documental, que é fundamental, a parte de análise de dados, que também é importante, só que na minha visão a parte central é o contato com as vítimas, sejam parentes, sejam as próprias vítimas, e para mim é a parte mais sensível, né? Você precisa estar aberto a ouvir, você precisa ter a sensibilidade para que aquelas pessoas contem. Não é difícil você na porta de um hospital, como foi, eu fui para o hospital no dia da operação, Souza Guiar, você ouvir da mãe que o filho era traficante. Uhum. Mas você precisa, né, olhar para aquela pessoa precisa sentir confiança em você, de que você está fazendo um trabalho sério e a única coisa que você quer ali é justamente isso, é ouvir a verdade daquelas pessoas. Uma coisa que até é muito engraçada e me perguntam muito, eu já devo ter ido trabalho aqui no Extra há 8 anos. Primeiro no Extra, né, depois relação integrada e tal, eu já devo ter ido a mais de 200 enterros. Ah, mas ir em enterro é ruim? O que você acha de... Cara, é muito desconfortável, eu não gosto, claro, mas para se fazer jornalismo e para se aproximar das pessoas, assim, infelizmente, é o melhor lugar. É o lugar em que as pessoas... Óbvio, você não pode explorar a dor dos outros, claro. Mas só que assim, tem enterros que são fundamentais para que a versão das vítimas seja escutada. Então, assim, é a oportunidade que eu tenho de ter o meu primeiro contato com aquelas pessoas. Uhum. Né? Um dia depois do crime, 2 dias depois do crime, poder ouvir aquela pessoa, poder estabelecer um contato, poder conhecer aquela família. Então, assim, por isso que jornalisticamente a gente, assim, vai a enterros e cobre esse tipo de coisa, vai nos hospitais encontrar as famílias, porque, para mim, não é a chance de explorar a dor das pessoas. Não, mas é o primeiro passo para que a gente possa ouvir a versão delas, entendeu? Foi no Falé que teve o caso da mãe que não conseguiu ir contigo até a casa e não conseguia voltar àquele ambiente ali? Foi ali? Não? Foi lá. Que aí você tem, inclusive, que entender um momento que a pessoa pode não querer falar ou, enfim, tá numa situação de extrema, né, vulnerabilidade emocional ali. Nesse caso, o que eu falei foi uma operação com, né, 13 mortos no primeiro dia, 9 numa casa e os outros 4 espalhados entre Falé, Fogueteiro e Prazeres. Sim. Esses 2 foram mortos na mesma casa por policiais do Batalhão de Ação com Cães, e nessa casa, era uma casa pequena que eu não sabia no dia que eu fui, foi 3 dias depois da operação, eu não sabia ainda que existia outro cenário de crime dentro de uma casa, não sabia que existia. Foi por isso que eu tive essa curiosidade, que quando eu comecei a falar com essa família, a mãe falou, olha, os meus 2 filhos foram mortos dentro da minha casa. Ah, mas foi dentro da casa onde os outros... Não, foi na minha casa.
E aí eu falei, pô, isso é importante, é relevante. Comecei a conversar com essa mãe, comecei a conversar com toda a família desses garotos. E aí ela perguntou se eu queria ir até a casa, eu falei, quero. Aí, no meio do caminho ela quis voltar, ela não tá nem morando lá, a casa tá toda vazia. Ela pediu, isso eu não consegui nem colocar direito na matéria, uma questão mais de espaço, mas assim, ela esvaziou a casa inteira. A casa não tem mais nada, ela tirou sofá, tirou roupa, tirou tudo, não tá mais morando lá, não tá mais vivendo lá, a casa tá lá vazia. Assim, a gente tem que respeitar. E aí quando ela fala isso, qual é a sua reação ali na hora? Ela fala, eu não consigo ir lá, não quero ir. Aí como é que você lidou com esse momento ali? Não, porque ela nunca, o mais engraçado é que ela sempre, você pode chamar de engraçado, né? Ela não queria ir, mas ela queria que eu fosse. Entendi. Ela, eu não vou, mas vai lá, vai todo mundo lá com ele. Aí me mandou primo, tia, avó, foi todo mundo comigo pra lá, entendeu? Mas ela disse, poxa, me desculpa, mas eu não consigo chegar perto e tal. Ela ficou até na via principal, fica ali uns 2, 3 minutos, a casa entrando num beco. Mas é algo que se tem que respeitar, claro. Assim, tanto vale para esse caso, como no caso de várias vítimas que não querem falar. Sim. E isso também tem que ser respeitado. Então é uma questão muito de sensibilidade no trato com as pessoas, entendeu? Você deixar bem claro, né? Eu sempre deixo bem claro que o meu objetivo ali, se a pessoa não quiser falar, pô, não tem por que forçar. Claro. Tem um outro episódio muito recente que é o de Manguinhos, né, na zona norte do Rio, em que moradores acusam snipers da Polícia Civil de terem baleado 3 pessoas e 2 morreram. E esses tiros teriam sido disparados ali da torre da cidade da polícia. Como é que você apurou esse caso e como é que ainda está apurando esse caso? Bom, há 2 semanas, 3 semanas eu estou fazendo reportagem sobre esses casos, justamente por causa de uma sequência, né, de baleados e de denúncias sobre isso. Mas não é a primeira vez que eu ouço relatos de moradores de Manguinhos sobre tiros disparados da torre da cidade da polícia. Eu ouço isso há mais de 3 anos. Essa torre é um lugar onde tem vários departamentos ali, é isso? A cidade da polícia é um complexo de delegacias especializadas que fica entre 2 favelas do Rio, Manguinhos e Jacarezinho, numa via importante do Rio, que é a Avenida Suburbana, da Helder Câmara, e ali está toda a parte mais sensível da polícia, operacional da polícia. Sim. As delegacias especializadas em roubo de carga, roubo de automóveis, a CORE, que é como se fosse a delegacia especializada em operações da Polícia Civil. E sempre a relação, né, entre as favelas e a cidade da polícia foi a pior possível. Você passar na frente da cidade da polícia, você entende por quê. O muro é crivado de bala. Essa torre, inclusive, é crivada de bala. A questão ali sempre foi, assim, não tem justificativa plausível para que se atire dali, principalmente pelo risco que causa. Você tem, são 2 favelas que ficam com milhares de pessoas em volta. Mas enfim, mas o que eu nunca tinha tido, apesar desses relatos de moradores, conheço muitos moradores ali, Manguinhos e Jacarezinho são 2 favelas que têm uma população muito ativa nessa questão de denúncia de violação de direitos e sempre entraram em contato comigo, só que eu não tinha a história, eu não tinha as vítimas, não existia isso. Sim. Até que, tem mais ou menos 3 semanas, numa sexta-feira, me contaram sobre o primeiro caso. Eu escutei a denúncia, não sabia se levava adiante aquela apuração ou não. Só que na terça-feira, né, 4 dias depois, 5 dias depois, seguinte, me ligaram de novo. Falaram, Rafael, mais uma. Aí eu falei, não é possível. Eu preciso fazer essa matéria. Claro. Eu tenho 2 famílias diferentes de pessoas que não se conhecem, com parentes que morreram, dizendo, o tiro veio de lá. Uhum. O que eu fiz, fui para lá, e nesse dia eles estavam fazendo, inclusive, um protesto em frente à cidade da polícia. Eu consegui falar com as famílias, foi ali que eu publiquei a primeira matéria sobre o caso, que foi justamente mostrando a versão das famílias, pediu um posicionamento para a Polícia Civil, e o posicionamento da Polícia Civil foi que me instigou mais. A Polícia Civil não disse não disparamos. A Polícia Civil disse que não autorizou o disparo de lá. Perfeito. E aí foi o que me motivou a continuar em cima do caso.
Uma semana depois, eu descobri que um garoto, uma terceira vítima que havia sobrevivido, ia prestar um depoimento no Ministério Público. Fui lá atrás dele, conversei com ele. Ele conta também que o tiro veio do mesmo lugar. Então assim, justamente, depois eu fui na perícia, realmente o local, o que eu consigo falar para você é que o local onde os 3 foram atingidos tem uma visão sem obstáculo nenhum para a torre. A torre fica exatamente de frente e para mim, eu não sou perito, não sou nada, mas para mim é plausível, a versão é bastante plausível. E esses disparos sendo feitos dali teriam sido feitos do topo ali da torre, né? Porque a torre tem uns buracos por onde eles podem colocar as armas, mas não dá, mas é só um buraco ali, né? Exato. O cara não consegue ver o alvo, enfim, aonde vai. Né? A torre, na verdade, é um depósito, não tem nenhuma finalidade específica, não foi nem construída para isso e tal. Mas o que me chamou a atenção nessa questão da torre, e não só me chamou a atenção, como chamou a atenção dos investigadores que estiveram lá pela primeira vez, foi justamente isso. Foram esses buracos que estão lá na torre. Os moradores dizem que eles veem bicos de fuzil nesses buracos. Mas só que assim, um disparo de precisão para acertar uma pessoa a 300 metros de distância, eu acredito, e já perguntei para peritos também que inclusive foram lá, é muito improvável que tenha sido feito por esses buracos. Seria muito mais fácil você fazer do topo da torre, que você tem como se fosse uma laje com um muro de mais ou menos 1 metro de altura, onde daria para você se esconder e atirar com o campo de visão livre, né? Claro. Mas enfim, isso aí tem que também deixar claro que as investigações continuam e eu continuo acompanhando para saber qual vai ser o desenrolar disso, dos laudos periciais, do que o Ministério Público vai fazer, de mais testemunhas que possam ter visto os disparos e possam ser convocadas para depor. Então, assim, a gente tem que acompanhar mais as investigações. Esse caso tem muito a ver com a maneira como o Estado trata essas questões, e aí é inevitável lembrar da declaração do governador sobre snipers de helicópteros para abater pessoas que estejam com fuzis nas favelas, enfim, que foi uma declaração de muita repercussão. E tem a ver também com esse outro caso que eu queria entrar agora, que é um dos mais assombrosos, que é a questão da denúncia de prática de tortura dentro de um quartel do Exército. Sim. Que foi agora no fim do ano passado, e um trabalho de reportagem seu que inclusive te rendeu um prêmio, né, o Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, durante a intervenção federal no Rio de Janeiro. Isso aconteceu na Vila Militar, foi uma operação ali no Complexo da Penha, e aí tem uma reportagem sua no Extra, né, em outubro, depois na época, uma em novembro, revelando vários detalhes ali, fruto de uma investigação muito complexa. Como é que começa essa apuração, assim? Como é que esse caso chegou ali a você? Bom, assim, no dia dessa operação eu estava de férias. Minhas férias estavam terminando e meu WhatsApp começou Assim, eu recebi durante esse dia mais de 20 mensagens de moradores, de gente ligada ao Complexo da Penha, de promotores, defensores públicos me dizendo, olha, está acontecendo uma operação ali que você devia colocar o olho. E eu fiquei com isso na cabeça. Nas minhas férias e tal, guardei, estava na Bahia e tal, mas guardei aquilo e 2 semanas depois voltei para o trabalho. No meu primeiro dia de trabalho, na segunda-feira, eu já comecei a ligar para todas as pessoas que poderiam saber alguma coisa sobre essa operação. Eu descobri, logo, essa apuração demorou mais ou menos 3 meses, não por minha escolha, mas por uma escolha editorial do jornal, dos editores que me deram mais tempo para que eu apurasse, para que as denúncias ficassem mais sólidas. Sim. E eu hoje agradeço bastante, porque repórter quer sempre publicar e o editor sempre pede mais calma. É um dilema ali, né? Às vezes rola uma ansiedade de querer publicar aquilo. Na época eu ficava maluco, eu ia para casa revoltado, saía daqui todo dia revoltado. Não querem publicar minha matéria. Mas assim, a questão era, eu sabia que os presos tinham relatado essa questão da tortura. A matéria foi publicada em novembro, em meados de agosto ou início de setembro, eu já sabia que existiam relatos de tortura. Ali, eles só esculacham na gente ali. Toda hora vinha um, dava um tapa, vinha um, fazia isso, vinha um, fazia aquilo. Toda vez que a gente tentava olhar pra cara deles, ia agredir a gente. Chutava, gritava, não deixou. E também tava tudo capuzado, gente.
E aí, assim, é um processo de apuração. Olha, a gente tem primeiros relatos, aí eu preciso pegar esses depoimentos. Aí eu começo a falar com todas as pessoas que possam ter ouvido esses presos na audiência de custódia, né? Que é todo preso em flagrante é levado diante de um juiz, diante do Ministério Público, da defesa dele, que no caso foi a Defensoria Pública, deles, né, desses presos, foi a Defensoria Pública. Eu comecei a conversar com todas as pessoas. Ligo para os promotores, ligo para a defensoria, ligo para o juiz, tento falar com os parentes dessas pessoas. Foi um processo que demorou mais ou menos aí um mês até eu encontrar essas famílias, essas pessoas. Também tinha alguns advogados que defendiam alguns dos presos, mas eu consegui confirmar esses relatos, só que os editores do jornal chegaram e falaram assim: a gente só vai publicar se a gente tiver o laudo na mão, algum documento que corrobore essas denúncias da tortura. E aí eu fiquei louco. Eu falei, não é possível, agora eu vou conseguir isso também. Essa segunda parte, a primeira foi, né, testemunhar, ouvindo as pessoas, a segunda passou a ser documental. Então foram inúmeras idas ao fórum, tanto na Justiça Comum quanto na Justiça Militar, pedi para juiz acesso para 2 juízes diferentes, 3 na verdade, porque teve a Vara da Infância acesso aos autos. A Vara da Infância obviamente não me deixaram ter acesso, mas mesmo assim a juíza soltou uma nota, basicamente me confirmando que tinha sido relatada a questão da tortura, e eu consigo acesso ao processo. Isso deve ter sido uma semana antes da publicação da matéria no Extra, inicialmente. E no processo você tem os exames feitos por uma médica na audiência de custódia e as fotos da audiência de custódia, que são as fotos que estão na matéria, que pelas fotos, assim, tem lesões bizarras. Porque quando a gente pensa em tortura, muita gente pode achar que é soco, pontapé, enfim, bateu, espancou. E nesse caso tem um nível de crueldade aí que vai muito além disso, né? Eram práticas de tortura de fato, né? Não, nesse caso tem choque, tem tiro de bala de borracha queima-roupa, ficaram marcas vermelhas, várias marcas vermelhas no corpo dos presos, enfim. Nós já rendidos, todo mundo rendido. Ele mandou descer um por um. Quando cheguei lá, já começaram a agressão, rebandão, bandaram de frente, me bateram, me deram shot, brisados de pimenta, gresilha, botaram algema, e daí só foi esculacho. Porrada, madeirada. Você lembra o nome de alguém? Não lembro, que estava tudo de tocanija, estava sem um nome. Aí me levaram para a Vila Militar, me deixaram no sol o dia todo, me deram comida estragada, me levaram para uma salinha vermelha lá. E aí nesse dia, quando eu peguei o processo, é aquele dia spotlight, sai correndo pra redação e mostra, aqui ó, peguei, achei, toma aqui. E aí conseguiram, e aí a gente começou a pensar na publicação e tal. A gente publicou a primeira matéria no Extra, deu bastante repercussão, a primeira sequência foram 6 dias de matéria. E depois a gente começou a pensar em alguma outra abordagem desse caso mais aprofundada, no sentido de tentar entender quem são essas pessoas, quem são essas vítimas de tortura, quem são esses presos, e para entender também as acusações contra eles. Sim. E aí por isso que eu fiz a matéria seguinte, que foi... Eu fiz 2 ou 3 semanas depois da primeira matéria. E essa matéria da época, ela é diferente das outras justamente por isso. É uma matéria em que eu entro na casa das famílias, conto quem são os presos, contam por que eles dizem porque. Isso na matéria original eu nem entrei nessa questão deles realmente serem traficantes ou não. Na matéria da época eu entro. Todos eles dizem que não tinham nada a ver com tráfico, que a narrativa dos militares não corresponde ao que aconteceu, que cada um estava em um lugar diferente na favela, foram colocados juntos, assim, respondem pelos mesmos fatos sem estarem nos mesmos locais. Então, assim, essa matéria ela desvela um pouco esse bastidor da operação. E, assim, esse caso, assim como todos os outros, né, até hoje tem investigação. E eu continuo acompanhando para saber se os responsáveis vão ser de fato responsabilizados. Porque por enquanto não aconteceu, nada. Porque assim, o que é surreal é que
é um fato. Existiram lesões sérias naquelas pessoas. Isso não dá para esconder. Você tem imagens, tem um médico olhando e dizendo, olha, sim, isso corresponde ao que ele falou. O meu papel a partir de agora é justamente cobrar as autoridades, né, tanto ao Ministério Público, Federal e Militar, já que agora esse caso ele é julgado na Justiça Militar por conta de uma lei aprovada e assinada pelo ex-presidente Michel Temer pouco antes da intervenção federal no Rio. Agora o caso é julgado na Justiça Militar, então assim, é continuar as cobranças, continuar entendendo como é que isso está sendo investigado, se isso está sendo investigado realmente com a profundidade que uma denúncia dessas merece, afinal, tortura num quartel, uma instalação do Estado. Isso deveria ser prioridade para qualquer governo num país democrático. Então, enfim, isso tem que ser cobrado. Agora, Rafael, vamos fazer um quase flashback aqui lá para 2013 para falar de outro caso clássico, né, de violência policial e abuso de autoridade no Rio, que é o caso do Amarildo, em 2013. Como é que foi a sua participação ali naquela cobertura? Eu lembro de uma matéria em que você reconstruía os possíveis caminhos dele ali, o que aconteceu. O que você lembra ali daquela cobertura que já tem tanto tempo, mas ainda parece tão recente, né? Ainda está tão viva. Cara, aquela cobertura é bem legal contar como é que foi, como a gente fez. Naquela época a redação do Extra não era integrada ainda com o Globo, a gente ainda, numa redação integrada, obviamente esse trabalho seria diferente, como atualmente mas na época era uma redação bem menor e o Extra na época tinha uma redação muito jovem, muitos repórteres jovens e muito focados em determinados assuntos. Um deles era justamente a questão de violência policial. Então, quando o caso Amarildo, né, logo depois dele virar, da pergunta, né, cadê o Amarildo, das manifestações e dele virar o que acabou virando depois, no jornal a gente montou uma pequena força-tarefa para investigar esse caso. Eu e uma outra repórter, Carolina Heringer, ela cobre mais o judiciário e eu cobria mais a parte polícia e moradores. A gente se dividiu e começamos a fuçar o caso de todas as maneiras possíveis. Assim. Ela na parte processual da coisa, né, conversando com as autoridades, tentando pegar o processo físico, e eu indo à favela praticamente todos os dias, acompanhando a investigação da polícia, conversando com os delegados, conversando com a família, conversando com moradores. Essa cobertura foi talvez a maior cobertura que a gente tenha feito para o jornal, praticamente quase 3 meses de matéria todos os dias, e todos os dias trazendo coisas novas. E eu até não acho, óbvio, muitas matérias exclusivas, muitos furos e tal, que na época o Extra sempre foi um jornal que estimulou muito a busca por matérias exclusivas, porque é um jornal que não tem assinatura, vende em banca, então é um jornal que sempre privilegia a história exclusiva, a história que você vai ver só nele na banca e vai comprar ele. Então, na época, a gente tinha muito essa obsessão, né, por tentar novos detalhes do caso. Então, era uma loucura, assim, a nossa rotina começava às 8 horas da manhã e terminava às 11h30 da noite, depois de fechar o jornal, e a gente ainda levava o processo para casa para ficar ainda vendo as escutas e tal. A gente desencavou muita coisa. Uma coisa que é interessante nesse caso do Amarildo, não falando necessariamente sobre a nossa cobertura, né, até essa matéria que você cita, é uma matéria basicamente observação, ir à favela, conversar com moradores e observar. E calcular tempos ali possíveis, né, exatamente, de quanto durou o trajeto. Essa matéria foi engraçado, que aqui no jornal foi justamente uma pergunta do meu editor na época, que era o Fábio Guzmão, era editor de polícia. Ele falou assim, pô, mas a gente não sabe como é que é lá, que lugar é esse da UPP, como é que você pode sair de lá? Ninguém sabe. Pra gente que é repórter e vai lá, é meio óbvio, as pessoas conhecem, mas assim, pra todo o público que perguntava cadê o Amarildo, ninguém sabia, ninguém fazia a mínima ideia, ninguém tinha pisado na Rocinha. Tinha gente interessada no caso que nem sequer tinha pisado no Rio de Janeiro. A matéria leva o leitor lá pra dentro, né? Então o objetivo foi justamente esse, foi tentar descrever o espaço, fazer os caminhos possíveis e observar as câmeras, se há câmeras, e depois, obviamente, cobrar. Olha, tem aquela câmera, ela tá ligada, ela mostra o quê?
né, e fazer esse confronto. Mas o caso Marilda, ele teve um papel muito importante da cobertura da imprensa, muito importante. Todos os veículos envolvidos na cobertura publicaram furos, a TV Globo, a revista Veja na época, a Gente. Essas reportagens foram muito importantes para o desfecho do caso. O caso se manteve à tona por meses. Óbvio que a mobilização em torno disso foi fundamental, mas eu acho que a cobertura foi fundamental para que as autoridades fossem cobradas para que o caso chegasse no desfecho que chegou, que terminou com policiais condenados, inclusive o então comandante do PP, o Major Edson, e segue cumprindo a pena até hoje. Agora já progrediu de regime, já está voltando a vida normal, mas enfim, o caso puniu quem deveria punir. E às vezes é um processo lento, né, de apuração e de trazer à tona ali os fatos. Eu queria até que você comentasse uma outra reportagem, que é aquela operação do Exército e da Polícia Civil no Salgueiro. Sim. Que isso foi em 2017, né, e foram 8 mortos ali. Se não me engano, todos os mortos foram atingidos pelas costas. Sim. Também. E foi uma apuração essa especialmente longa sua, né? Durou vários meses, você fez várias matérias, foi de hospital em hospital procurando aquelas pessoas, e esse caso chegou à Comissão Interamericana de Direitos Humanos em Washington, né, nos Estados Unidos. O quanto é preciso ter paciência e não deixar o caso cair no esquecimento, porque, principalmente aqui no Rio de Janeiro, toda hora tem um caso novo, né? Sim. Então, se você esquecer o outro e for pro caso novo, o quanto é importante você manter essa paciência ali? Cara, esse caso do Salgueiro especificamente, eu fiquei obcecado pelo caso, alguma coisa pessoal minha, por um motivo simples. Esse caso não existiam 2 versões. Não existia a versão da polícia, não existia versão nenhuma. Ninguém dizia de onde tinham vindo os tiros. Eu achei isso surreal na época. Inclusive, no fim de semana, eu estava de plantão no jornal, no fim de semana dessa operação. O que, de certa forma, me ajudou a me inteirar do caso e ir para lá no dia seguinte ao que aconteceu. Mas, enfim, como é que se deu essa cobertura e por que ela durou tanto tempo? Inicialmente, foi na semana em que prenderam o Jorge Pisciani, presidente da Assembleia Legislativa no Rio. Então, a cobertura sobre esse caso, fora nossa, foi 0. Ninguém cobriu. E eu fiquei revoltado. Falei, não é possível, cara. Numa operação do Exército, com a Polícia Civil, matam 8 e ninguém chega e diz, eu matei porque eles eram perigosos, traficantes. Não aconteceu isso. O que aconteceu foi, ninguém matou. Não foi a gente, foi um grande mistério. Eu falei que não é possível, eu nunca tinha visto isso. E aí eu comecei a tentar correr atrás, descobri que tinha um sobrevivente. Isso na segunda-feira, a operação aconteceu de sábado para domingo. Já tinha começado a cobertura já no fim de semana. Na segunda-feira eu descobri que tinha um sobrevivente, consegui nas delegacias da região os nomes dos sobreviventes. E aí foi uma busca hercúlea. Eu saí indo em todos os hospitais de lá, perguntando se aquelas pessoas estavam internadas lá, esperando as famílias na hora das visitas para ver se tinha eu. Na quinta-feira, 4 dias depois que eu comecei a fazer isso, eu dei com a mãe de um sobrevivente na porta do hospital. Ela, você é o Rafael, porque eu já tinha ido lá. Sei. Eu já tinha perguntado por ela várias vezes. Eu já tinha perguntado para todas as pessoas da visita que eu queria falar com a fulana, mãe do sobrevivente. Então todo mundo lá sabia que eu queria. Então um belo dia eu estava lá na frente de novo esperando, ela veio falar comigo. Você quer visitar meu filho? Entra lá, melhor do que perguntar para mim é perguntar para ele. Eu falei, não, você tá de sacanagem? Ela, não, entra aqui. E me levou lá para dentro para visitar. Eu conversei com ele. E aí, conversando com ele, foi que apareceu a versão que eu até hoje acho mais plausível e que até hoje não foi comprovado, de que tinham homens da mata. A operação, né, foi feita com blindados que entraram na favela, tinha um pagode acontecendo na favela e todo mundo fugiu. Sim. Tinha traficantes, tinha gente que não tinha nada a ver, mas todo mundo saiu correndo quando o caveirão chegou. E eles pegaram uma rua, que era uma rua que tem mata de um lado, mata por outro lado, e foi ali que eles morreram com os caveirões atrás, e os caveirões não atiraram.
E o sobrevivente diz, não, os tiros vieram da mata com homens de preto, né, com uma farda preta e com mira laser. E aí aquilo muda a investigação completamente. Eu levo esse garoto no Ministério Público, ele presta depoimento no Ministério Público. O Ministério Público do Estado, mesmo não tendo responsabilidade de investigar o caso, porque tinham indícios de que teriam sido homens das Forças Especiais que vestiam fardas, né, similares àquelas descritas pelo garoto, que o garoto reconhece. O garoto diz, olha, é essa farda aqui mesmo. Mas enfim, e essa cobertura, por conta eu acho que ela demorou tanto tempo, eu fiz reportagem sobre ela 1 ano depois, justamente pela questão da investigação ser tão vagarosa. Sim. O caso era apurado pelo Exército, então, Ministério Público Militar e Exército, então as coisas demoravam. O garoto nunca prestou depoimento para o Ministério Público Militar, ele só prestou depoimento para o Ministério Público do Estado, que em tese não podia investigar os militares. Então, assim, é um caso muito complicado que até hoje não teve uma explicação. O que eu acho surreal e que não mobiliza as pessoas é que, assim, um caso desse, que você envolve exército, envolve o Estado, uma operação, 8 pessoas mortas e um mistério absoluto. Ninguém sabe até hoje o que aconteceu ali. Depois mais um morreu, tem 9 pessoas que foram mortas durante uma operação, né, em que o Estado brasileiro esteve lá e ninguém sabe o que aconteceu. É um mistério. As investigações mesmo dizem isso, até hoje. A investigação do Ministério Público do Estado e a investigação do MPM dizem, não sei o que aconteceu, não. Pô, isso pra mim é um escândalo. E até hoje eu penso muito nesse caso. Volto a falar com os envolvidos e tal. E, assim, eu espero que de alguma forma, via tribunais internacionais e tal, o Estado seja penalizado por isso, porque tinham traficantes ali entre os mortos, tinha gente que não tinha nada a ver. Sim. Inclusive a própria polícia, um dos caras, a própria polícia diz, não, esse cara aqui não estava armado. Esse aqui estava armado, esse aqui estava armado, esse aqui estava armado, esse aqui não estava armado. Aí eu fui tentar descobrir a história do cara que não estava armado. A história que não estava armado é que o cara tinha um carro, era motorista de Uber, só que ele emprestou o carro dele para uma outra pessoa, né, prestar serviço de Uber. Essa outra pessoa morava no Complexo Salgueiro. Esse cara nem era morador do Salgueiro, morava a quilômetros de distância, nunca tinha ido ao Salgueiro, só que ele tinha ido nesse dia pegar o dinheiro do aluguel do Uber e morreu ali. Então, assim, enfim, é uma bizarrice. Não, e falando em bizarrice, quando a polícia invade uma favela e quando tem uma operação e que a polícia mata gente, e aí não importa se é traficante ou se é uma pessoa que não tem nada a ver, como esse caso que você citou, tem uma parcela muito grande da população que acha isso bom. Isso se reflete muito também nos comentários das matérias. Você tem o hábito de ler os comentários dessas matérias? Não, sempre leio. Me chamam dos nomes mais maconhólogo, bandidólatra. Mas volta aquilo, o papel do jornalismo, eu acho que no Brasil, atualmente, é muito importante a gente sempre voltar a isso e deixar bem claro. Eu não sou assessor de imprensa, não trabalho para o governo, eu sou repórter. O meu papel é justamente ouvir todas as partes. Claro. E assim, você quer que só a versão da polícia esteja no jornal? Me desculpa, mas isso não é jornalismo, sabe? Ser repórter é justamente você mostrar tentar mostrar todas as visões sobre um episódio e tentar chegar o mais próximo da verdade possível. Eu até aceito que não existe a verdade absoluta, mas você tem uma versão oficial, se você tem outras versões que são mais plausíveis que a oficial, a gente tem que mostrar, a gente tem que registrar isso. E o meu papel aqui no jornal e fazendo esse jornalismo, principalmente com essa questão de segurança pública, que atualmente é algo que desperta muitas paixões das pessoas, a indignação das pessoas, justamente pela situação em que o Rio está, mas a gente não pode achar que uma melhora na segurança pública ela só pode ser
alcançada a partir de dizimar uma parte da população. E você levar sempre em conta a versão da polícia de que aquelas pessoas são suspeitas. Você tem que ouvir as famílias deles, são realmente suspeitos, estavam armados e tal. Se a ação foi legítima, eu vou registrar isso no jornal. E tem um argumento recorrente também que é: quando é o bandido morrendo, vocês se importam, quando é o policial morrendo, vocês não estão nem aí. Que também é um argumento que não faz sentido, né? Porque o policial também está inserido nesse cenário, né? Eu já fiz mais de 100 reportagens sobre policiais mortos. Pois é. Inclusive, na época, a gente fez uma cobertura especial aqui no jornal sobre os 100 policiais mortos. Todos os anos, atualmente, eu procuro fazer matérias de balanço de policiais mortos. No ano passado, a mesma coisa. Ano passado teve uma diminuição no número de policiais mortos em relação à série histórica. Em dezembro, no último dia do ano, 31 de dezembro, publiquei uma matéria mostrando que o número tinha sido esse, tentando analisar aquele fenômeno, porque policiais morrem aqui no Rio, que é um assunto fundamental e relevante também, porque a Polícia do Rio morre muito e é fundamental a gente entender melhor isso. É um fenômeno de segurança pública que é pouco explorado e precisa ser entendido. Mas assim, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Claro. Você achar que é um absurdo um policial morrer, não faz naturalmente com que você ache que mortes em operações tenham que ser investigadas. E, assim, o meu papel é esse. Eu também não estou ali para dar meu juízo de valor em matéria, dar minha opinião. Não dou. E nas reportagens que eu faço, eu sou o mais repórter possível. Eu tento estar fora dali, tento dar a voz às pessoas que realmente têm que falar, né? Sim, sim. Então, eu acho que ainda existe uma profunda incompreensão sobre qual é o papel que o jornalismo tem hoje em dia e qual a importância disso. Assim, as pessoas ainda, espero que algum dia isso seja mais difundido, as pessoas falem mais sobre isso, mas atualmente a gente é muito incompreendido ainda. Rafael, eu queria terminar com uma pergunta que é impossível não fazer, que é sobre a sua segurança. A gente teve o caso da Marielle Franco, né, que foi assassinada há quase um ano, e você chegou a fazer uma reportagem, inclusive, que reconstruía ali a rotina do batalhão, né, do Batalhão da Morte, o 41º Batalhão, que era denunciado pela Marielle. E como é que você lida com isso, assim, tendo tantas pessoas que investigam essas questões e que são ameaçadas? Você já sofreu ameaças concretas, assim? Você se preocupa com essa questão? Porque você é um cara que não se esconde, né? Você está nas redes sociais, você participa de eventos, não é uma coisa assim que você está recluso e tentando se disfarçar. Como é que você lida com essa questão? Cara, então, é óbvio que eu tomo precauções, eu tomo cuidados, a gente tem que estar atento para essas coisas que acontecem e assim, sempre que possível tentar evitar. Mas assim, ameaças diretas só aconteceu uma vez em toda a minha carreira e assim, o jornal me deu todo o suporte que eu precisava. O então diretor de redação, que era o Otávio Guedes, hoje está na Globo News, isso foi na época da morte da Maria Eduarda, que foi morta durante a operação justamente do 41. E, na verdade, o que aconteceu foi que por algum motivo vazaram o número do meu celular e aí eu recebi assim, mais de 200 mil. Acordei um dia de manhã com mais de 200 mensagens de gente falando todos os tipos de coisa. O jornal me deu uma licença, eu fiquei fora, viajei para fora do Rio, fiquei um tempo afastado e só voltei à minha rotina normal de 2 meses e meio a 3 meses depois, porque foi um episódio especificamente em que assim, meu nome e minha foto circulando em grupo e tal, e o jornal se preocupou com isso e me... Mas assim, no meu dia a dia, eu não tenho essa... Assim, não é uma coisa comum e usual receber ameaças, né? Até justamente por conta da minha preocupação em registrar o outro lado, em sempre procurar as pessoas e tentar ser o mais justo possível. Então acho que isso, de
de certa forma, inibe. Mas é óbvio que existe uma questão de risco ali, mas que a gente tem que entender que é inerente ao que eu faço. Eu gosto muito de fazer isso. Eu não trabalho com segurança pública e tal porque tenho emprego nessa área. Eu comecei a trabalhar com isso, porque eu trabalho já com segurança pública há 7 anos, desde que eu entrei no jornal, e eu aprendi a amar isso. E hoje eu me sinto bem, gosto muito de fazer o que eu faço. Existe um risco inerente que a gente tem que entender e lidar com isso, mas ao mesmo tempo é muito gratificante que eu trabalhe em um lugar que me dê ferramentas e me dê apoio para que esse trabalho seja feito. Então, por isso que eu acho que estou bem resguardado. A sua família reclama muito? Demais. Minha mãe, minha namorada, demais. Mas assim, não é muito uma questão de reclamar. No início até era, minha mãe reclamava, mas atualmente, assim, todo mundo já sabe, todas as pessoas ao meu redor já sabem que eu faço isso muito por amor mesmo, por eu entender que é importante e que é necessário e que assim, não é só um trabalho, é um trabalho que é fundamental ser feito e que é uma questão também profissional, mas é algo que eu faço porque eu gosto. Entendeu? Quando isso parar de fazer sentido, ok, eu posso vir fazer outra coisa e tal, mas enquanto ainda tiver essa vontade de fazer, eu acho que as pessoas que estão à minha volta vão continuar me compreendendo. Legal, Rafael. Cara, queria te dar os parabéns por essa paixão e pelo rigor e pelo olhar humano, como você trata as histórias. Como eu falei no início, você é um repórter com R maiúsculo e, cara, foi realmente uma honra você dividir essas histórias aqui com os ouvintes do podcast. Obrigado mesmo, cara. Eu que agradeço. E assim a gente encerra mais um episódio do Vida de Jornalista, um episódio, claro, pesado, com fatos difíceis da gente conversar, mas muito necessário, sobre um tema muito importante. A gente volta na semana que vem. Um beijo, um abraço e até mais.